Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero aproveitar esse cenário e deixar outro ensino muito poderoso que eu aprendi com o irmão Derek Prince no livro Expulsarão Demônios, que está lá no canal. Ele fala sobre espíritos territoriais. O que são espíritos territoriais, irmãos? Espíritos territoriais são espíritos que influenciam a vida das pessoas naquele lugar. Na verdade, assim, é uma cadeia. Satanás é o cabeça, abaixo de Satanás tem os principados e potestades, e debaixo dessas potestades tem os demônios. Os demônios, eles mandados por Satanás, eles nos oprimem, nos colocam enfermidades, claro, tudo com a permissão de Deus, né? Quando a gente abre a porta para eles através do pecado. E eles influenciam o modus operandi, a vida daquelas pessoas do lugar. Por exemplo, aqui em Copacabana, há um número muito alto de... tem gente que se joga porque está com depressão. Depressão, prostituição. Agora mesmo eu passei ali por uma casa de prostituição. Vícios, vários tipos de vícios. E na mesma rua assim, você vê um bar atrás do outro. Abre um bar, daqui a pouco abre outro, abre outro, abre outro. Então essas pessoas, elas são, o modus operandi dela, a vida delas, os pecados delas são influenciados por esses espíritos malignos. E como que você combate eles? Com a palavra e com oração. Você pode observar aí no lugar onde você mora, como é o modus operandi das pessoas. Tem o caso de uma pastora, apesar de não haver pastora na Bíblia, ela é uma mulher de Deus. Ela disse que lá no bairro dela existiam vários bares, um atrás do outro. E ela e a mãe dela, que era pastora, começaram a orar e reprimir aqueles espíritos malignos, expulsar em nome de Jesus aqueles espíritos territoriais ali. E daqui a pouco os bares foram fechando, abriu-se até uma igreja e elas oravam. Mas isso é oração todo dia. Para você fazer uma batalha contra os espíritos territoriais, você precisa ter cobertura espiritual. Você precisa estar numa igreja bíblica e ter a cobertura espiritual do seu pastor. Você não pode fazer isso por conta própria e sozinha, porque esses espíritos territoriais que são as potestades e os principados, eles têm poder, tá? Eles não têm mais poder do que Deus. Então, conforme elas foram orando, aqueles bares foram fechando, porque aqueles espíritos territoriais foram saindo ali, foram sendo expulsos em nome do Senhor Jesus. Porque em nome do Senhor Jesus, irmão, não somos nós, é o nome poderoso do Senhor Jesus. E então veja bem, havia uma rodovia lá no sul do país onde acontecia muito acidente, era um acidente atrás do outro. Muitas pessoas perdiam a vida ali. E foi um grupo da igreja orar naquele lugar várias vezes e começaram a interceder, expulsar aquele espírito de morte que estava ali, e aquela rodovia nunca mais teve acidente. Se você parar de orar e expulsar os demônios, ele vai voltar. Assim foi no bairro lá, onde a pastora disse que saiu de lá, mudou-se de lá, e quando ela voltou lá para visitar os parentes, quando chegou lá, estava aquela mundiça lá toda de novo, aquelas mulheres lá bêbadas, aquela confusão, aquela drogadice. E assim, irmão, nós temos que ter muito cuidado quando a gente muda e vai morar em um lugar. Por isso que a gente tem que pesquisar como é a vida daquelas pessoas ali no bar. Porque como a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, você já viu, às vezes a pessoa muda para uma casa. Quando chega lá, o marido comete adultério, a mulher comete adultério, os filhos começam a se envolver com drogas. Claro, se você não andar com Jesus.
você vai ser influenciada pelos espíritos malignos que estão ali. E você precisa também saber, irmão, que os espíritos malignos que manifestam na igreja são os espíritos malignos fracos, os pés de chinelo, vamos dizer assim, pomba-gira, Zé Pilintra. Agora, os principados e as potestades, eles não manifestam, eles agem na nossa mente. É como a Bíblia diz, a nossa luta maior é contra as fortalezas da mente colocadas por Satanás. Paulo diz lá que essas fortalezas, elas só podem ser quebradas com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai quebrar essas fortalezas. Então você está aí batendo na sua mulher, traindo a sua mulher, no vício, na cocaína, na prostituição, praticando as piores iniquidades. Você pode estar sendo influenciado pelos demônios, os principados daquele lugar. Não necessariamente tudo é demônio. Eu digo assim para você, 80%, irmão, dos nossos problemas são causados por demônios. 20% é a nossa carne, que a gente tem que sacrificar e carregar a nossa cruz. Mas 80%, irmão, dos problemas que a gente enfrenta na vida são causados por demônios. Amando de Satanás por causa das portas abertas pelos pecados. Doenças, enfermidades, artrite, epilepsia, câncer. Irmão, todas essas, toda destruição, tudo que for destruição, tirando as provas que Deus manda para o crente, quando a gente está no pecado, na vida de impiedade, são Deus que permite essas flechas, permite que Satanás toque na nossa carne, muitas vezes, para salvar a nossa alma. E assim foi comigo. E pode estar acontecendo isso com você. Graças a Deus que Ele mandou essas flechas e eu fui salva. Mas tem gente que não tem a mesma oportunidade. Então, irmão, fica o ensino. Que nós possamos ter sabedoria, buscar a sabedoria de Deus para conhecer o mundo espiritual. Porque ele existe, ele é real. Tudo que a gente faz no mundo natural reflete o mundo espiritual. Então, que você possa ver aí como é a situação do seu bairro, onde você mora, e combater esses espíritos malignos em nome do Senhor Jesus e expulsá-los. Isso está no livro Expulsarão Demônios, que está lá no canal. O livro é do Derek Prince. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.